Esse ano, o vestibulando tem que ter muita calma, tem que ter muita atenção, mais do que nunca. Todos os anos isso acontece, mas esse ano mais do que nunca. O tempo vai ser crucial para muitos vestibulandos. Então você não pode se demorar nas questões. Você tem que fazer o quê? Você tem que ler com calma, mas ler de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precisa. Tá? A interpretação de texto vai ser fundamental para que você obtenha o sucesso no vestibular. Todo ano a tendência dos novos vestibulares é essa, voltar mais para a contextualização, mais para a teoria, e a UFRN não é diferente, está dando um grande passo, né, com essa mudança, e nós esperamos o quê? Nós esperamos que o nosso vestibulando, que está começando a acompanhar nossas aulas a partir de hoje, ele esteja preparado, ele esteja calmo na hora e consiga realmente o sucesso que é a aprovação no vestibular. Ainda não chegou? Isso, perfeito. Para combater um incêndio, os bombeiros utilizam duas escadas AD e BE, que formam entre si um ângulo de 45 graus, conforme mostra a figura seguinte. Então, o vestibulando está vendo aí na sua telinha, eu tenho o edifício, as duas escadas estão representadas aqui, BE e AD, que formam entre si um ângulo de 45 graus, certo? E o que é que nós queremos calcular? Vamos lá. As distâncias AC mede 17 e BC 5 metros. Determine a altura do ponto D e em seguida a altura do prédio, né? Então nós temos, essa questãozinha está pedindo dois tópicos, a altura do ponto D e em seguida a altura do prédio. Foi fornecido para a gente um dado, a tangente de alfa, que é igual a 7 sobre 17. Pelo problema, a distância AC mede 17 metros, a distância BC 5 metros, a priori eu vou calcular o valor de x aqui, ó. A distância do ponto D ao solo, que foi o que ele pediu. Então, para a gente fazer isso, nós temos que nos concentrar em que triângulo? Nesse triângulo aí, ó, no triângulo ACD. Você vai se concentrar só nesse triângulo, já que eu estou me lembrando, está aqui o ângulo alfa e ele forneceu a tangente de alfa. Tangente, eu estou lembrando que é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa, então vai ser o quê? Quem é o cateto oposto a alfa? É o cateto que está lá do outro lado do triângulo, eu posso dizer assim. E o 17, que é esse lado aqui, ó, é o cateto adjacente. Todo triângulo retângulo é composto por dois catetos e pela hipotenusa. A hipotenusa é isso aqui, ó. É justamente o comprimento da escada. Essa parte aqui é AD. Então, a hipotenusa é o lado do triângulo que está de frente ao ângulo de 90 graus, olha. E os catetos são os ângulos, são os lados que formam o ângulo de 90. Então, em relação ao ângulo alfa, eu tenho cateto oposto é x e cateto adjacente é justamente esse lado aqui, ó, que eu estou destacando, o lado AC. Tangente de alfa é 7 sobre 17. Isso aí foi um dado do problema, foi fornecido para a gente. Tangente de alfa é x sobre 17. Isso aí nós olhamos agora no triângulo retângulo. Com essas duas informações, se eu tenho que a tangente de alfa é 7 sobre 17 e tenho também que a tangente de alfa é x sobre 17, qual é a conclusão que a gente chega? Evidentemente, x sobre 17 igual a 7 sobre 17. Novamente estamos com a igualdade de duas frações, com o mesmo denominador. Isso implica que a gente pode, olha, simplificar os denominadores e já estou com o resultado aí, ó. O valor de x, ó, é igual a 7. Portanto, a altura do ponto D é 7 metros e concluímos a letra A. As distâncias AC medem 17, BC mede 5. Ele quer saber, determine a altura do ponto D, isso nós já determinamos, e em seguida determine o quê? Olha, em destaque aí para você, eu quero determinar a altura do prédio.
Ponto D a gente já encontrou, agora vamos encontrar a altura desse nosso prédio. De volta à figura, eu quero encontrar agora essa distância aqui, ó, EC, do ponto E, que é o topo do edifício, até a base dele, que é o ponto C. Agora nós vamos se concentrar em que triângulo? Nesse triângulo aqui, ó, onde a base é BC, 5 metros, vamos calcular o valor de y, estou chamando y de quem? A altura do prédio, certo? E agora, olha, qual é o triângulo que nós vamos nos concentrar? No triângulo EBC, esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Esse triângulo onde temos o ângulo beta aqui, eu quero encontrar o valor de y, que é o cateto oposto a beta, e eu tenho como informação o cateto adjacente. Se eu estou falando de cateto oposto e cateto adjacente, a relação que eu vou usar, novamente, vai ser tangente. Então, olha, tangente de beta, cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é 5. Tangente de beta, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Como beta é igual a alfa mais 45, beta é igual a alfa mais 45, esses dois ângulos, como? Não estou entendendo, professor. Olhe, lembre-se, agora que a gente está usando um artifício de geometria plana. O ângulo beta, ele é o ângulo, esse ângulo beta, ele é um ângulo externo a esse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo? Olha, o mouse passando aí na sua telinha. Ângulo alfa e ângulo 45. São ângulos internos. O ângulo beta é um ângulo externo. O que é um ângulo externo, professor? É o prolongamento do lado, ó, lado AB, você prolonga o lado e tem um ângulo externo. E a propriedade diz o seguinte, não esqueça dessa propriedade. Todo ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. O que quer dizer ângulo adjacente, Ronaldo? Adjacente seria esse ângulo que está aqui, ó, que está do meu lado, tá certo? Não se esqueça das propriedades de geometria plana. Muitas vezes a gente está trabalhando com trigonometria, com geometria espacial, e a gente precisa de uma propriedade de geometria plana. A matemática básica está sendo muito explorada no nosso vestibular. Já há alguns anos, sempre cai questões de ensino fundamental, mas questões também muito bem elaboradas, a banca está de parabéns. E você tem que estar de olho, vestibulando, em todo o assunto, você não pode desprezar nada, tá? Essa palavrinha adjacente, muitas vezes o aluno ele não consegue resolver a questão porque ele não sabe o significado. A leitura é muito importante para você. Trabalhe isso em você, a interpretação de texto, conhecimento de novas palavras. O que quer dizer a palavra adjacente? Adjacente é que está junto. Todo ângulo externo ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Como o ângulo beta é igual à soma dos dois internos não adjacentes, o que é que nós vamos ficar agora? Tangente de beta, que é alfa mais 45, é igual a y sobre 5. O que é isso, Ronaldo? Pelo amor de Deus, o que foi que apareceu aqui? Olhe, essa fórmula aqui não é nada mais, nada menos que a tangente da soma de dois arcos. Tangente de alfa, do ângulo alfa, mais o ângulo 45. Tangente da soma de dois arcos. E o que é a tangente da soma? Vai ser a tangente do primeiro arco, tangente de alfa, mais tangente do segundo ângulo, do segundo arco, tangente 45, sobre quem? 1 menos o produto das duas tangentes. Tudo isso aqui é igual a y sobre 5. O que é que nós vamos fazer agora? Substituir o valor da tangente de alfa e da tangente de 45 graus. Tangente de alfa, 7 sobre 17. Tangente de 45 é igual a 1 sobre 1 menos o produto das duas tangentes. 7 sobre 17 vezes a tangente de 45, que é 1. O que é que nós vamos fazer agora? Tirar o mínimo. Eu tenho uma fração somada com um número inteiro, aqui embaixo também. Um número inteiro menos esse produto aqui, ó. Todo mundo sabe que qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Então aqui eu tenho 1 menos 7 sobre 17.
tanto no numerador da fração quanto no denominador, o mínimo vai ser 17. É ele próprio. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o que é que a gente vai ficar? 7 mais 17 no numerador, embaixo eu vou ficar com 17 menos 7. Se o numerador e o denominador têm o mesmo, aqui eu tenho duas frações, essa fração dividido por essa outra. E as duas frações, elas têm o mesmo denominador. Então, a gente já simplifica. Eu fiquei 7 mais 17 e embaixo 17 menos 7. 24 sobre 10 igual a y sobre 5. Isso implica dizer o quê? Que y vale 12. Portanto, a altura do prédio é 12 metros.